Seja bem-vindo a mais um programa Bíblia Aberta, onde, como o próprio nome diz, a Bíblia está sempre ao centro do nosso estudo e das nossas conversas. Ora, o nosso programa, mais uma vez, está disponível, portanto, no canal 186 da MEL, assim como no canal YouTube da Novo Tempo Portugal. Estamos também presentes nas ondas da RCS, na frequência 91.2, na área da Grande Lisboa. Esta semana, para a animosidade entre judeus e samaritanos, vamos ver exatamente como é que João nos vai relatar estas diferenças que ali haviam, tanto tradicionais como territoriais, como inclusivamente religiosas. Ora, para nós compreendermos isto, faço mais uma vez acompanhar por um ilustríssimo painel de comentadores. Começo por apresentar mais uma vez, para dar as boas-vindas ao pastor Pedro Esteves. Olá, Pedro. Temos também, mais uma vez, também a pastora Ana dos Santos. Bem-vinda, Ana. Obrigada. E hoje ainda temos, portanto, o pastor Rubén dos Santos, que também nos acompanha para este programa. Bem-vindo, Rubén. Olá, Tiago. Olá a todos. Muito bem. Rubén, vamos começar por ti hoje, porque vamos centrar o nosso estudo, portanto, no capítulo 4 de João e neste extraordinário encontro que nós temos aqui, portanto, entre Jesus e uma mulher samaritana. Podemos começar pelo contexto deste encontro e, para isso, vou fazer uma pergunta dupla, digamos assim. O texto diz que Jesus, portanto, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia e era necessário passar, portanto, por Samaria. Do ponto de vista geográfico, era mesmo necessário que ele passasse em Samaria? Havia aqui alguma intenção, digamos, da parte de Jesus? E já agora, Rubén, ajuda-nos também a compreender melhor o contexto do conflito entre judeus e samaritanos que eram tão fortes nesta altura. Olha, não havia nenhuma necessidade, melhor, a necessidade não era geográfica. Nós percebemos pelo contexto que Jesus tinha outra necessidade de ter outro encontro, e o Evangelho, ou melhor, todo o ministério de Jesus que nós vemos no Evangelho é um ministério de encontros, em que ele deseja que as pessoas o possam conhecer. E aqui é mais um desses casos, um desses episódios em que nós vemos claramente que, e vemos isso pelos versículos anteriores, vemos que Jesus foge de uma confusão, Jesus foge aqui de uma questão que era, havia ciúmes por parte dos discípulos de João Batista, porque os discípulos de Jesus batizavam mais do que os discípulos de João Batista. E os fariseus viram esta pequena dissensão e, como nós costumamos dizer, colocaram lenha para a fogueira, tentaram tirar partido desta situação, e Jesus decide fugir desta confusão e decide então fazer esta viagem da Judeia para a Galileia, não era por medo nem por receio, mas era porque esta confusão podia ser prejudicial para o avanço do seu ministério. Portanto, o texto diz que era necessário passar por Samaria, mas o mais lógico geograficamente era realmente passar por Samaria, mas não era esta, ou seja, Jesus queria passar por Samaria porque ele tinha outras intenções, que era realmente ter este encontro com a mulher samaritana. Certo. Porque apesar de ser o caminho mais curto, para ir da Judeia para a Galileia, passar por Samaria era o caminho mais curto, os judeus não faziam este caminho. Os judeus preferiam ir por outro caminho, que passava por Pereia, não se importavam de dar a volta, porque havia um conflito tremendo entre judeus e samaritanos, que vem já de séculos, de séculos anteriores. Portanto, convém percebermos então porque é que se gerou este conflito entre judeus e samaritanos, e é interessante porque, além desta mulher ser samaritana, ela também tinha outro senão na cultura do primeiro século, que era mulher também. E Jesus era um homem e era judeu. Portanto, há aqui alguns contornos que fazem parte do contexto cultural, que são importantes nós também termos em conta. Então, como é que se gerou este conflito entre judeus e samaritanos? Depois da divisão do reino de Israel, o reino de Israel era unido no tempo de Salomão, no tempo de Davi, também no tempo de Salomão, mas posteriormente ao tempo do rei Salomão, nós percebemos que há uma cisão do reino, em que Jeroboão, que era servo do rei Salomão, fica basicamente com a parte norte, que ficou conhecido como Reino de Israel,
que era composto por 10 tribos, e temos Roboão, que era filho de Salomão, que ficou com a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, na parte sul, que seria o reino de Judá. E é interessante porque um dos reis de Israel, neste caso Omri, que era o pai do conhecido rei Acabe, ele decide comprar uma colina chamada Colina de Samaria a um senhor chamado Semer. Que há aqui uma relação entre Semer, que era o dono desta colina que se chamava Samaria, e nós encontramos esta referência em 1ª de Reis. E então há uma substituição da capital do Reino do Norte, que era o Reino de Israel, que passou a ser Samaria, porque a nível estratégico e a nível militar convinha que isto fosse assim. Posteriormente, por volta do ano 700 antes de Cristo, nós vemos que das sucessivas apostasias do povo de Israel, vemos que os assírios invadem Israel e levam em cativeiro muitos dos israelitas, ou seja, estamos a falar do Reino do Norte, o Reino de Israel. Posteriormente, há uma colonização e os assírios enviam vários povos, várias etnias que ficam situadas em Samaria, que era o anterior reino de Israel, que já não existia, e há aqui muitas culturas, muitas etnias, há uma mistura étnica nesta região, e há também uma mistura da religião, que era a religião israelita, não é? A religião que também era professada pelos judeus, mais a sul, só que estava misturada com o paganismo. E aqui começou basicamente este ódio entre judeus e samaritanos, porque eram irmãos bastardos que nem eram judeus, nem eram israelitas, era uma mistura de etnias. E à parte disso havia uma religião que nem era judia, nem era pagã. Também havia aqui um sincretismo religioso. Ficou ainda mais aguçado este conflito quando depois do cativeiro em Babilónia o povo judeu tenta reconstruir o Templo de Salomão e havia os samaritanos que não queriam que esta reconstrução fosse levada a cabo, e então ao longo dos séculos foi criado aqui um conflito entre os judeus e os samaritanos. Os samaritanos também tinham um monte em que adoravam a Deus, que faziam o seu lugar de culto, que era o monte de Gerizim, e então este era o contexto. Havia ódio de parte a parte, os judeus consideravam os samaritanos seres humanos de segunda classe, e é neste contexto que nós temos Jesus, um judeu, homem, a querer ter um encontro. Era-lhe necessário passar por Samaria, porque ele queria precisamente conhecer uma mulher samaritana, que neste contexto era algo completamente proibido aos olhos da sociedade, e ainda assim vemos que Jesus quer ter um encontro com esta mulher que era também samaritana. Exatamente. É interessante que exatamente essa questão que tu explicaste, e muito bem, eu agradeço. A questão do templo, se calhar por isso também a questão do templo vai surgir depois no meio desta conversa entre Jesus e esta, Sim, o Poço e de esta mulher Jacó, samaritana. o Val dos Templos. Exatamente. Onde é que se pode adorar afinal a Deus, não é verdade? Muito bem. Ana, Jesus, portanto, vai pegar no contexto da água e do poço, portanto, onde se encontravam, e vai introduzir esta mulher um conceito, que é o conceito da água viva. De que é que se trata de facto esta oferta? Como é que este conceito se aplica à vida espiritual dos cristãos ainda hoje? Todo este encontro de Jesus com esta mulher é muito peculiar em vários aspectos, que o Rubén já mencionou alguns, o facto de ser mulher, samaritana, Sim. Mas também o próprio diálogo entre os dois é bastante, à primeira vista, é bastante estranho. Porque nós percebemos que a mulher samaritana está a ir por um caminho e Jesus está a ir pelo caminho completamente oposto. E quando nós falamos na questão da água viva ou da água da vida que Jesus está a propor, é interessante porque isto vem num contexto do próprio Jesus pedir água. Nós percebemos, e se lermos João capítulo 4, que Jesus se senta no poço, que está lá sentado, e que vem esta mulher tirar à hora de maior calor água, porque era uma fugitiva da sociedade
por causa da vida que levava. Então ela prefere ir a essa hora para fugir de toda a gente, não ser vista e estar na sua paz. Mas é aqui que Jesus está. E Jesus vai ter uma primeira aproximação em que vai dizer: dá-me de beber. E esta questão da água viva vai começar com esta expressão: dá-me de beber de Jesus. Porque vai despolutar por parte desta mulher uma resposta amarga. Porque ela vai logo atirar-lhe à cara, passando a expressão: como é que tu, sendo judeu, me pedes a minha água, sendo eu samaritana? Tu não estás a perceber que nós os dois não nos damos de maneira nenhuma. E agora é que Jesus vai no versículo 10 de João 4, vai-lhe dizer: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Ou seja, esta expressão aparece neste contexto e é uma expressão que significa água viva ou água limpa, água de corrente, água que flui. E é muito interessante porque aparentemente aquilo que Jesus diz vai contradizer o que ele pediu. Porque Jesus pediu de beber água e agora está a dizer à mulher que tem uma oferta melhor, que é uma água viva. Tanto é que a reação da própria mulher é: então, se tu tens água, porque é que me estás a pedir água a mim? E isto é interessante porque nós percebemos que Jesus está a identificar ao longo do discurso com esta água viva. Certo. Jesus é esta água viva. Obviamente que ele está a utilizar uma metáfora, pegou na água porque era aquilo que ele tinha à mão e pegou para exemplificar aquilo que ele queria, aonde é que ele queria chegar com aquela conversa com aquela mulher. Mas é muito, muito interessante, porque nas palavras de Jesus à samaritana nós podemos perceber este contraste de caminho. Porque ela está aí por uma água, quando Jesus lhe diz a água viva, e ela diz: onde é que está essa água que eu quero, essa água para mim? Ela está aí pelo caminho, o caminho de vida dela, o cotidiano dela. Eu não quero vir a este poço todos os dias buscar água porque é humilhante para mim. Então, se tu tens uma água melhor, dá-me dessa água. E Jesus está a apresentar um novo caminho, completamente diferente. Jesus está a mostrar que essa água é Ele. Eu sou a água viva, a água que dá vida. Eu sou aquele que pode produzir vida nas pessoas. E a samaritana sabia que Jesus estava a dizer algo com um impacto muito maior do que aquilo que ela estava a tentar chegar. Porque o próprio discurso da samaritana vai mudando ao longo do tempo e vai fugindo às questões e à essência do discurso. Porque, por exemplo, quando nós percebemos que Jesus não está a falar de uma água, da água do poço, mas está a falar de uma água melhor, certo. Uma água que não é comparável Sim. a uma água de saciedade momentânea, mas é que nos dá uma saciedade para todo o sempre. E a mulher, quando percebe isso, começa a fugir da questão. E é interessante porque esta satisfação permanente que Cristo quer dar ao introduzir-se neste diálogo com uma água que era a necessidade daquela mulher, e ele está-se a introduzir a dizer: eu realmente sou a tua necessidade, tu tens necessidade de mim, eu sou a água viva, não só esta água, eu sou aquele que tu precisas para que a tua vida possa estabilizar. E é interessante porque quando nós falamos para nós hoje desta história, deste início de história da mulher samaritana, nós percebemos que nós hoje também temos essa mesma necessidade da mulher. Claro. Todos nós aqui temos necessidade de água. Primeiro porque é necessário para a nossa sobrevivência física, mas também temos necessidade desta água viva que Cristo apresenta como sendo Ele mesmo. Porque só em Cristo é que nós encontramos a paz, é que nós encontramos o bem-estar e a satisfação total da nossa existência. A nossa plenitude de existência nós encontramos em Jesus. Exato. E fora dele nós não conseguimos encontrar isso mesmo. Por isso nós encontramos para uma renovação da nossa vida, para um novo caminho que Jesus queria apresentar àquela mulher. E apresentou, mas estava a apresentar àquela mulher. Ele acaba por apresentar para nós hoje. E demonstra que nós hoje também temos acesso a essa água viva que é Ele. Claro. E Ele quer fazer em nós aquilo que Ele estava disposto a fazer naquela mulher. Que cada um de nós seja fontes de água viva. Porque a origem da nossa água é Cristo. É Cristo. Portanto, é um convite que se estende
por séculos e séculos e chega até nós, porque é um convite pessoal que Jesus também nos faz. Ora bem, Pedro, este diálogo entre Jesus e Samaritana, portanto, acaba por ter um foco mais tarde depois sobre a verdadeira adoração, não é verdade? Podemos ler até alguns versículos em João capítulo 4, dos versos 19 ao 24, repito, portanto, João 4, do verso 19 ao 24, portanto, o Senhor Jesus disse à mulher, aliás, o Senhor disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Depois no verso 20, assim aqui é, diz-nos, nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. E finalmente, verso 24, Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ora bem, Pedro, o que significa e como é que nós podemos, portanto, neste princípio de que a verdadeira adoração não depende de lugares ou espaços físicos, mas acontece em espírito e em verdade? Podes explicar-nos isto? Esta expressão de Jesus é muito significativa, muito interessante também. Tem vários ângulos, na verdade, de análise, claro. Não podemos dizer que haja aqui uma única resposta para uma expressão tão abrangente, mas com certeza, para já no contexto específico desta conversa, como é evidente, não é? Mas também dentro do que é esta grande universalidade da ideia de adorar a Deus, não há dúvida que há lições aqui muito importantes. Exatamente. 2 ou 3 notas, então, que eu gostava de deixar. Dizer que a expressão adorar em espírito e em verdade, ela vem em consequência de uma primeira afirmação que Jesus faz, que é muito significativa e que é sobre Deus, que é a expressão Deus é espírito. O que quer dizer que Jesus vai conectar na sua afirmação estas duas ideias. É porque Deus é espírito que ele tem que ser adorado em espírito e em verdade. É por isso que o ponto de partida para compreender bem esta ideia e, portanto, entender o conceito de adoração ao qual Jesus nos está a expor aqui é compreender bem o que é que significa Deus ser espírito. Porque Deus ser espírito, numa primeira abordagem, significa que Deus não é do domínio do material, é do domínio do espiritual. Portanto, a dimensão metafísica de Deus faz parte da sua essência. É uma questão ontológica, como se diz, assim mais na teologia, que é a natureza de Deus é uma natureza espiritual. A primeira consequência para percebermos isto, lá está de uma maneira um pouco mais prática, ou pelo menos mais próxima de nós, é que Deus não está dependente, como nós estamos, das contingências de ter um corpo, por exemplo. As contingências de ter um corpo são, por exemplo, que eu só posso estar aqui neste momento, porque eu não consigo que o meu corpo esteja em dois lados ao mesmo tempo. Deus não está limitado por essas contingências. Mas também tem depois a contingência que já não é do domínio físico, que é a contingência de eu ter lutas e dificuldades carnais. Porque a minha carne, ela contende comigo mesmo que eu tenha vontades mais espirituais. Podem ser as necessidades básicas que eu tenho que suprir na minha vida. Portanto, a luta para suprir essas necessidades, Deus também não as tem, porque Ele está num domínio espiritual. O que é certo é que se Deus é espírito, nós não podemos afirmar sobre nós, seres humanos, que somos espírito, porque não somos. Por isso é que tantas vezes a Bíblia, o apóstolo Paulo é que explora muito a dimensão do corpo como um dos conceitos teológicos muito importantes para compreender o ser humano, que é toda aquela área da antropologia, não é? Que é quem somos nós como seres humanos. E portanto, quando nós perguntamos quem é Deus e perguntamos quem sou eu como homem, a principal ou a primeira diferença é que Deus é espírito e eu não sou. Por isso é que nós estamos dependentes do conceito de corpo ou de carne. No entanto, há uma coisa que nós sabemos, que Deus criou-nos à sua imagem e conforme a sua semelhança, diz o livro de Gênesis. A minha interpretação deste facto é de que nós não somos espírito, mas nós estamos habilitados a ascender às coisas espirituais. É uma das consequências de ter sido criado à imagem de Deus. Basta pensarmos nisso. Outros seres vivos, como os animais, diversos animais, que até podem ser seres super inteligentes,
Eles têm cérebro e têm faculdades e capacidades. Mas nós sabemos que, segundo o relato da criação, o que nos distingue, essencialmente, e, portanto, ontologicamente, o que nos distingue dos animais, do resto da criação, é que eles não foram criados à imagem de Deus. Logo, eles têm a dimensão física, a mesma limitação que nós, e têm tendências carnais, necessidades como nós. Só que eles não conseguem ascender a nada do universo espiritual. Porque eles não têm a imagem divina. A imagem e a semelhança de Deus foi a capacidade de Ele ter deixado em nós algo que lhe pertence. Deus é espírito e nós podemos ser espirituais. Podemos ascender às coisas do espírito, se quisermos dizer, noutra linguagem. Sei que estou a fazer aqui um caminho um pouco à volta, mas na verdade para mim é muito importante como um dos elementos-chave para compreender então esta ideia de que na adoração, o que é que acontece quando nós estamos em atos, em momentos ou em formas que permitem adorar a Deus? Nós conectamos a nossa dimensão espiritual com aquilo que Deus é, espírito. Por isso é que podemos dizer assim, adorar é aceder a Deus, através da sua linguagem, que é a linguagem espiritual. Adorar é tudo aquilo que me permite aproximar-me da presença de Deus. Ora, muitas vezes nós, quando estamos, por exemplo, em adoração na igreja, vamos dar um exemplo concreto, nós utilizamos aí muitas vezes a expressão ao estarmos aqui na presença de Deus, mas nós não vemos Deus. Como é que sabemos que Ele está lá? Ou porque é que podemos afirmar que Ele está? Ou dizer, sentimos a presença de Deus aqui. Temos vários hinos, por exemplo, que muitas vezes se cantam nas igrejas, que fazem referência a essa ideia de Deus está presente, ou invocamos a sua presença. Mas nós não o estamos a ver. Nós não o estamos a ver porque Ele é Espírito. Mas nós conseguimos discernir a sua presença. A adoração é todo o instrumento ou todo o meio que permite fazer essa conexão entre a espiritualidade divina, que é a sua pessoa, porque em Deus a espiritualidade, este é o ponto, em Deus a espiritualidade não é uma dimensão de Deus. Deus é espírito. Em nós, a espiritualidade é uma dimensão da nossa vida, porque nós somos outras coisas também. Então, a adoração é um instrumento de conectar o que nós somos àquilo que Deus é. Talvez por isso a música, nós temos aqui um músico aqui à minha frente, eu sou só um curioso da música, mas nós temos, mas adorar através da música somos todos. Aí não há fronteiras, não é? Não há formação, nem criativos. Somos todos adoradores, que é, na verdade, o tema deste texto a que estamos a focar-nos aqui. A música é um bom exemplo de um instrumento que está criado, uma forma artística, que nos permite ter uma percepção mais clara de como é possível estar na presença de Deus. Por isso é que a experiência musical muitas vezes é do domínio do transcendente. Quando usamos aquela forma, algo se passa em nós. Nós arrepiamos-nos, nós choramos, nós emocionamos-nos. Parece que algo acontece. Certas músicas levam-nos para certas experiências espirituais que parece que sem a música não conseguimos ascender, porque a música está... E nós podemos acreditar que é isto. Foi criada por Deus precisamente para que ela sirva esse propósito. É um instrumento de conexão entre o carnal, o material, porque a música é feita por nós. É feita por homens, tem uma dimensão física, consegue-se medir as ondas, ou vamos lá às pautas e escreve-se. Aquilo é uma coisa concreta. Mas quando experimentamos aquela música, quando a cantamos ou a ouvimos, de repente o nosso espírito é elevado. E fazemos essa ligação. Ora, toda esta explicação, eu vou terminar, que estou a apresentar aqui, consegue talvez realizar melhor esta ideia de que o que Jesus estava a dizer à mulher samaritana é de que para ascender à presença de Deus, não é se é lá no Monte Gerizim ou se é em Jerusalém, esse não é o ponto. Porque Deus, sendo Espírito, está em toda a parte.
e pode ser acedido por todas as pessoas, que é, aliás, uma das dificuldades que muitas vezes nós no domínio religioso temos, que é nós achamos que a nossa música, ou a nossa igreja, ou a nossa forma de adoração é que nos permite ascender a Deus. Só que Deus é Espírito, Deus não está no nosso estilo de música. Deus não está no estilo da nossa igreja. Nós podemos estar habituados ou gostar de ter uma igreja que é tipo uma capela. Mas vamos a outros lugares do mundo onde a igreja não tem aquela forma. A nossa tendência natural é dizer assim, aquela igreja assim redonda, aquilo não deve dar para adorar a Deus. Porque o telhado tem que ser de uma certa maneira ou ter um sino. Esquecendo-nos, portanto, o que Jesus está a dizer, isto aplicado hoje a nós, é que não é na forma da tua igreja, não é na cor com que pintas as paredes da igreja, não é no tipo de instrumento ou nem na forma da música, ou seja o que for. Porque Deus é Espírito, há muitas formas de o poder adorar. Desde que essa conexão profunda e verdadeira, ou seja, assenta em factos, em revelação, não em sentimentos ou emoções, é possível aceder a Deus quando usamos este caminho. Eu acho que em palavras tão simples, mas profundas, foi isto que Jesus tentou dizer. Muito bem. Havia alguém que dizia, aliás, um colega nosso, que a quem foi perguntada a pergunta qual é a linguagem que se vai usar no céu, ele respondeu, é a música. De maneira que, sem dúvida, que há muita coisa que nos transcende ainda e que, enfim, temos que nos certificar que lá estamos para depois descobrir exatamente tudo isso, não é verdade? Muito bem, quero convidar-vos a todos, amigos, para não se afastarem, para ficarem por aí, porque temos uma oferta muito especial para si. Vamos mostrar-vos então a oferta que temos para vós, esta oferta que você não vai querer perder. É um novo guia de estudo que se chama Eu Creio, Revelando a Palavra de Deus. Para aqueles que têm perguntas, como por exemplo, sobre o batismo, sobre o céu, sobre a segunda vinda de Jesus, os sinais da segunda vinda, é uma pergunta que tem sido muito presente nestes dias que vivemos, sobre a lei de Deus, por exemplo. Será que é importante ainda guardar a lei de Deus? Pois bem, então você não vai querer perder então este guia de estudo que nós queremos fazer chegar até si por um preço que não pode negar. É gratuito. De maneira que basta então contactar-nos através da linha do número 933-939291. Tome nota, 933-939291, e basta então solicitar este manual de estudo que vai querer ter para si, para os seus amigos, para a sua família, para partilhar com alguém que acha que também tem algum interesse em ter respostas vindas a partir da palavra de Deus, da Bíblia. Muito bem, meus queridos amigos, vamos então voltar ao nosso estudinho, que está muito interessante, e vou já começar então novamente ali pelo Ruben. Depois deste diálogo que nós temos estado aqui a estudar entre Jesus e a mulher samaritana, nós vamos encontrar uma afirmação que é muito significativa e vamos lê-la em João no capítulo 4, nos versos 25 e no verso 26. Mais uma vez então vamos ler em João 4, no verso 25 e 26, onde nos diz o seguinte: Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Verso 26, disse-lhe Jesus: Eu o sou, eu que falo contigo. Ruben, como é que se pode entender que Jesus tenha escolhido revelar-se como Messias a uma mulher samaritana e não a um líder religioso, por exemplo, a uma multidão ou até mesmo aos seus próprios discípulos, não é verdade? O que é que isto nos diz sobre a sua missão e até mesmo o alcance do ministério de Jesus? Aqui, Tiago, nós vemos claramente o caráter de Deus, primeiramente, porque nós vemos a imparcialidade de Deus. Há uma expressão muito utilizada na Bíblia que é que Deus não faz acepção de pessoas. Nós centramos esta afirmação na pessoa do apóstolo Pedro, mas esta é uma frase transversal a toda a Bíblia e que vem desde o Pentateuco, em Deuteronômio, vai-se repetindo ao longo da Bíblia, e parece que é o apóstolo Pedro que realmente percebe o que é que queria dizer com aquela visão que acontece, também num contexto de falar do Evangelho a gentios, e nós percebemos aqui claramente esta imparcialidade de Deus que se baseia num princípio que resume a essência do próprio Deus, que é o amor. Porque se Deus não amasse, ele não queria alcançar, ele não queria chegar perto do ser humano que está de costas voltadas para Deus, e isso vê-se desde Gênesis, quando Adão e Eva pecam. Não é a humanidade que vai ter com Deus, é precisamente o contrário, é Deus que vem e que diz onde estás. Portanto, nós vemos aqui Deus, neste caso na pessoa de Cristo, que também é Deus, a querer alcançar, a querer chegar
perto. E é interessante também ver desde o lado ou desde a perspectiva da mulher, o facto de que ela tem conhecimento das profecias. Ela diz claramente que eu sei que o Messias vem e quando ele vier nos anunciará tudo. E depois Jesus dá aquela expressão célebre que corresponde ao eu sou, ou eu serei o que serei, quando fala a Moisés, quando Moisés tem receio do que vai acontecer no futuro. Deus diz, não te preocupes, eu serei o que serei, não é? Que é também, tem o seu equivalente no grego, que é ego eimi, que é o eu sou, e Jesus revela-se a esta mulher. E isto, desde o ponto de vista soteriológico, também missiológico, mais da perspectiva do ser humano, nós percebemos que o sacrifício que Jesus veio fazer, ele não é elitista, ele não pertence a uma faixa etária, ele não está cingido a um status social, e ele é universal. Refiro-me ao sacrifício. A salvação também é para todos, mas depende da decisão de cada um. Mas o sacrifício de Cristo é universal. Jesus veio salvar todos os pecadores, todos os seres humanos são pecadores, não é? E o próprio Jesus diz no Evangelho de Lucas que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Todos nós estamos perdidos. Eu não sei se alguém pensa que não está perdido, todos nós estamos perdidos. E este estado de perdição, este estado de necessidade de salvação por meio de Jesus Cristo, remete-se a todas as pessoas, sejam homens, sejam mulheres, sejam ricos, sejam pobres, todas as pessoas necessitam da salvação em Jesus. Portanto, do ponto de vista de salvação, o sacrifício que Jesus veio fazer é universal. Por isso ele também tem este interesse de se manifestar a uma mulher essa que também era samaritana, considerada de segunda classe pelos judeus. Outro aspecto que eu acho muito interessante tem a ver também com o sacerdócio universal, mais ao nível da missiologia, porque é certo que Jesus, do ponto de vista da sua missão, Jesus veio para salvar todos os seus pecadores, mas quando há um encontro com Cristo, todos nós fazemos parte desta missão que Jesus nos incumbiu. E é curioso perceber que todos estão aptos para esta missão, e Jesus incumbiu também, de forma indireta, esta mulher a que ela pudesse falar também às pessoas que ela conhecia. Neste caso aos samaritanos, porque no encontro que nós vemos, ela volta para Samaria, volta para a cidade, fala de Jesus, fala de que encontrou alguém que sabia tudo a respeito da sua vida, fala que encontrou o Messias, e vemos que de uma pessoa só, grande parte da cidade veio ter com Cristo e convidou Cristo a ficar uns dias na sua cidade para conhecer mais a respeito do Messias. Agora, o facto de esta mulher, ser samaritana também, eu consigo perceber aqui também uma tentativa de Cristo voltar a colocar a mulher num papel igual ao do homem, como ele próprio na criação o fez desde o início. Há pouco o Pedro falou de sermos feitos à imagem e semelhança de Deus, e nós vemos precisamente isso em Gênesis 1, 26 e 27, em que a imagem e a semelhança de Deus não se refere a um género somente, não se refere a homem. Às vezes nós fazemos uma leitura superficial da Bíblia e vemos lá que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, mas esquecemos, para já não lemos bem a palavra em si, que é Adão, que também se refere à humanidade, mas esquecemos de ver o versículo um pouco mais à frente, que diz que macho e fêmea os criou. Ou seja, o ser humano só atinge uma plenitude de imagem e semelhança de Deus quando está em género masculino e em género feminino. E é curioso ver esta tentativa sempre ao longo da história do pecado na Terra, de Deus de tentar igualar a mulher e igualá-la em função também do homem. Vemos que o pecado fez com que as coisas fossem diferentes. Eu não estou a dizer que foi da vontade de Deus, estou a dizer que as coisas aconteceram assim.
Vemos que há leis levíticas em que Deus tenta, mais uma vez, proteger as pessoas mais frágeis da sociedade, seja mulheres, seja escravos, seja crianças. Há uma tentativa de repor esse desequilíbrio. Vemos Jesus com os fariseus, quando os fariseus vêm junto de Cristo em Mateus 19 a falar a respeito das cartas de divórcio, das cartas de repúdio, já num contexto de supremacia. Nota-se ali que eles vão falar das mulheres quase como um objeto, e é interessante a resposta de Cristo, que é: não ouvistes como era no princípio, macho e fêmea os criou, eram feitos à imagem e semelhança de Deus, e era uma carne somente. Ou seja, Jesus não responde tanto à questão do divórcio em si, mas tenta rapidamente igualar o papel da mulher. E isto é interessante porque depois o apóstolo Pedro, numa das suas cartas, ele diz claramente que todos nós somos povo eleito, nação santa e sacerdócio real. O que quer dizer, no que toca à liderança espiritual, no que toca à missão, no que toca a sermos ferramentas nas mãos de Deus e líderes, seja de que forma for, não existe género masculino nem existe género feminino. E nós aprendemos aqui que Jesus precisa de todos, seja em que função seja, para poder testemunhar a respeito de Jesus como Messias, de Jesus aquele que é o eu sou, aquele que é o Deus que se apresentou a Moisés no Antigo Testamento. E, portanto, vemos claramente Jesus a dizer que o Evangelho é para todos, e o Evangelho é também para ser levado por todos e alcançar a toda a gente. Exatamente. E dá-me a impressão que vai ser isso exatamente que vai acontecer já a seguir, não é verdade, Ana? Portanto, este encontro, não é verdade, que o Ruben já fez aqui esta referência nesta perspectiva, portanto, vai ter um resultado imediato. E nós vamos ler então agora, portanto, em João, no capítulo 4, versos 28 ao 30, portanto, a partir do verso 28 até o verso 30, diz o seguinte: quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. E mais à frente, portanto, do verso 39 até ao verso 42, diz-nos então o seguinte: muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo depois os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós queremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Ana, de forma surpreendente, esta mulher vai tornar-se, digamos, uma grande missionária, mas começou com a sua própria história. Portanto, que princípios é que nós podemos aprender sobre o testemunho pessoal com esta história? Este encontro é realmente fascinante, como dizia o Ruben há pouco, porque nós percebemos que de uma posição de eu estou bem, quero estar aqui, estou sossegada, esta mulher de repente, todas as barreiras, o seu muro desfaz completamente e ela sente-se como naturalmente atraída para este homem, ao ponto deste homem lhe revelar que era o próprio Messias. E isto é muito interessante porque quando esta mulher, que foi de propósito buscar água, volta para a cidade, vai sem a água que foi buscar. Porque o texto bíblico diz-nos que ela deixou o cântaro. Tal era o entusiasmo que ela trazia com ela de: eu encontrei alguém que realmente faz a diferença e fez a diferença na minha vida. E o impacto do testemunho pessoal é que nós não podemos falar de algo vazio. Porque se eu vou partilhar a minha fé com outros, mas eu não tenho nenhum encontro com Cristo para poder partilhar, os outros vão notar que o meu testemunho é vazio. Ou é um testemunho de memória, ou é um testemunho de outros. Porque eu ouvi dizer que Jesus faz isto, ou que Jesus fez aquilo. Esta mulher, quando entra na cidade, ela relata o que Cristo fez na vida dela. Então, o primeiro princípio que nós podemos tirar desta história é que um testemunho pessoal poderoso é aquele que realmente é pessoal. Realmente é meu. E isso consegue impactar os outros, porque os outros veem que eu vivi. Os outros percebem que eu experimentei. Os outros sabem que eu tive este encontro com Cristo. Se nós partilharmos aquilo que não vivemos, Exato. não faz sentido.
Outro ponto importante neste testemunho pessoal é a honestidade desta mulher. Porque quando ela volta à cidade, ela está a dar o seu testemunho, mas ela podia ter omitido partes. Ela podia não ter dito, venham ver este homem que está ali no poço e diz que é o Messias. Ela podia ter ido logo, mas ela vai dizer que me disse tudo quanto eu tenho feito. Ou seja, ela fica numa posição vulnerável, mas é uma posição que ela sabe que é controlada por ela, porque ela tem algo que impactou a vida ao ponto de saber que dali para a frente será diferente. Há uma transformação daquele encontro para a frente. E o próximo ponto é a questão que nós vimos no estudo da semana passada, que foi aquele do vinde e vede. Há um convite pessoal. Ou seja, não basta eu estar a argumentar e a contar e a relatar somente. Eu quero que tu experimentes também aquilo que eu vivi. E quando ela chega e impacta pela sua história, aquela que andava pelas sombras do meio-dia, de repente entra na cidade publicamente, fala alto, grita se for preciso, para chamar a atenção, algo que nunca iria acontecer de outra forma, e ela faz isso e as pessoas pensam, não, algo teve que acontecer para que esta, que fazia isto, isto e isto, de repente estar-se a abrir de uma forma e expor-se tão publicamente. Então, e ela vai convidar, vinde e vede, venham comigo, experimentem. E quando eles fazem isso, diz-nos no versículo 39 que muitos foram e acreditaram por causa do testemunho daquela mulher. Mas é interessante que o impacto individual que nós temos nos nossos testemunhos também trazem impactos coletivos, porque outros ouvem os nossos testemunhos. Só que esses outros não podem ficar somente pelo testemunho do primeiro, da origem. Têm que eles mesmos buscar os seus testemunhos. E aquilo que nós vemos com esta mulher e na experiência desta mulher é que estas pessoas, com o passar do tempo a ouvir Jesus, porque nós percebemos que Jesus ficou lá 2 dias, então ele teve que falar bastante e interagir e estar lá presente. Sem dúvida. Isso fez com que eles dissessem no versículo 42, nós cremos nele, não somente pelo que tu disseste, ou já nem é pelo que tu disseste, mas porque nós vivemos um encontro com Cristo. Quando nós nos disponibilizamos, quando nós temos a coragem de dar o passo em frente, de querer também conhecer o que os outros dizem, porque aquilo que os outros dizem realmente é bonito e realmente toca o nosso coração, mas só é possível transformar a nossa vivência, o nosso dia-a-dia, quando nós também vivemos. Ellen White, uma autora cristã americana, ela vai dizer que todo o verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. E o que recebe torna-se doador. Ou seja, esta mulher experimentou isto. Quando ela realmente se tornou uma discípula de Jesus, quando ela entendeu que aquele homem era capaz de transformar a sua vida e foi capaz de transformar a sua vida, ela quis dar essa mesma experiência à sua população. Muito bem. Quase podemos dizer, Ana, que foi transformar uma experiência em segunda mão numa experiência em primeira mão. Sem dúvida. Não é verdade? Muito bem, obrigado, Ana. Pedro, uma última perguntinha para ti agora. Nestes 2 últimos episódios nós estudámos alguns encontros, digamos assim, não é verdade? Desta mulher samaritana, no último episódio com Nicodemos. Será que João tinha alguma intenção ao ter incluído estas 2 histórias que nenhum dos outros evangelhos, na verdade, relataram? Eu acredito que sim, Tiago, que há uma intencionalidade de João na escolha destas 2 histórias, muito escritas numa narrativa focada no encontro e na dinâmica dos diálogos e dos temas. Portanto, há aí muitos paralelismos. Acredito até, obviamente que isto é uma convicção, vá por dedução lógica, não é por nenhuma evidência qualquer mais do que isso, mas parece não ser casual estarem escritas de forma consecutiva. Não é em 2 capítulos, porque João não escreveu o capítulo 3 e o capítulo 4, João escreveu um texto, no fundo. Sim. É isso, é um texto, não é? Um evangelho, como lhe chamamos. Portanto, a narrativa do texto, as histórias são escritas uma a seguir à outra. E nessa perspectiva, parece mais ou menos óbvio dizer que ele é que escolheu escrevê-las juntas. Nós, quando as lemos em conjunto, percebemos que há uma dinâmica temática nestas histórias que parece
induzir que João quis, ainda nesta fase inicial do seu evangelho, deixar alguns pontos claros, porque há temas aqui muito importantes. Aliás, o que nós estivemos a fazer hoje aqui, e ainda no último episódio fizemos, a propósito de Nicodemos, é perceber que por trás destas histórias, destes diálogos, há temas muito profundos. E eu acho que João também condensou aqui alguns temas muito importantes, mas em vez de escrever sobre eles ou relatar um discurso de Jesus, contou estas duas histórias, porque com certeza, na perspectiva de João, elas são mais do que suficientes para dizer estas coisas tão importantes. Ainda o Ruben falava a propósito das palavras que Jesus disse, isto no último episódio, não é? Nicodemos, como um dos textos-chave, João 3,16, não é? Porque Deus amou muito de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E agora vamos encontrar aqui afirmações absolutamente decisivas, por exemplo, sobre a questão da água viva, ou mesmo sobre a adoração, como já falava. Portanto, há um conjunto temático aqui nestes dois capítulos que é muito forte e que é muito interessante, até do ponto de vista literário, do estilo de escrita. É muito interessante que o João tenha escolhido mostrar ou falar desses temas e até pôr Jesus a dizer esses temas, mas no contexto de histórias, né? Dá uma dimensão narrativa que é muitíssimo interessante. Agora, aquilo que eu acredito mesmo, que claramente estas duas histórias escritas aqui em conjunto ilustram, elas não são ilustrações, que são encontros reais, mas elas ilustram de uma forma viva aquele grande objetivo que o próprio João, depois no final do livro, declarou como sendo o seu objetivo. Eu tenho a impressão, estou a fazer aqui um exercício de memória, porque nós vamos gravando estes episódios consecutivamente, mas eu acho que quase em todos os episódios até aqui, em algum momento, citámos o texto de João 20:31. Quando João resume um bocado a ideia e o objetivo do Evangelho, quando diz, ok, estas coisas que eu escrevi com este objetivo, que os leitores creiam que Jesus é o Cristo, é o Messias, é o Filho de Deus, mas depois vem o objetivo maior, porque crer ainda é uma coisa, se quisermos, do domínio do intelectual. Pode ser uma coisa apenas, uma convicção. Claro. Não é só, ok, eu quero que vocês creiam, com isto que eu escrevi, que Jesus é o Filho de Deus. Mas há um objetivo depois prático para a vida, que é que crendo tenhais vida em seu nome. É muito interessante fazer este exercício de ler o Evangelho de João constantemente à luz deste objetivo. Que seria fazer a pergunta, como é que estas histórias, estes encontros, ou estes discursos, qualquer momento que seja, como é que eles estão a servir a este grande objetivo de que as pessoas alcancem vida em Jesus? Ora, embora tanto a Ana como o Ruben aqui já se referiram a essa ideia, uma espécie de inclusividade, não é, que há aqui no Evangelho, eu gostava de fazer aqui uma lista, literalmente listar uma coisa muitíssimo interessante quando lemos estas duas histórias em paralelo, se as compararmos ler, mesmo que é fazer aquela leitura sinótica, embora não é a mesma história, mas tentando ler as duas histórias em comparativo, e vamos encontrar uma coisa muito interessante, é que no contexto, nos detalhes desta narrativa, não há praticamente uma coisa que seja comum. Ou seja, todo o ambiente e o contexto da história são completamente antagónicos. E é aqui que eu acredito que há uma grande intencionalidade. Eu vou dar aqui alguns exemplos, vocês também podem, se quiserem, ajudar com a lista. Eu talvez não a fiz totalmente exaustiva, mas vamos a isso. De um lado, estamos agora a falar da história da mulher samaritana. Temos uma mulher, um encontro entre Jesus e uma mulher, e do outro temos Jesus e um homem. Às vezes seja o antagonismo mais básico, não é? São os dois géneros que existem. É um homem e é uma mulher. Mas também temos um encontro com uma samaritana e um judeu, do mais judeu que há, um homem que está ali mesmo no centro da religião, um fariseu. Portanto, duas identidades. Hoje o Ruben fez aqui uma explicação muito boa sobre o conflito e a diferença entre estes dois povos. Portanto, temos uma samaritana e temos um judeu. Mas depois, a todos os níveis, quer dizer, nós temos de um lado um homem rico, abastado, não é? Porque estar no Sinédrio implicava isso mesmo. Aliás, depois nós temos evidências mais tarde que Nicodemos vai estar, por exemplo, no sepultamento de Jesus, e percebemos, é um homem poderoso, é um homem rico, e aqui estamos a falar de uma mulher da classe pobre, da classe mais baixa, uma mulher que vai buscar água, nem sabemos bem como é que ela, obviamente,
o que é que ela fazia para sobreviver, mas os detalhes, obviamente, implicam uma mulher da classe mais baixa. Não é? Não tinha servos para ir buscar-lhe água. Ela, às tantas, ela que era serva de alguém, não é? Pronto. Vemos essa realidade. Vemos, na realidade, uma mulher que estava nas margens da sociedade. A própria história nos indica que ela, por muitas razões, andando de família em família ou de marido em marido, portanto, era uma pessoa que tinha que estar nas margens da sociedade. E do outro lado temos um homem que está, vamos dizer, nas elites sociais. Portanto, as pessoas marginais e as pessoas centrais estão as duas representadas nestas histórias. De um lado temos uma mulher de uma moral duvidosa, portanto, do ponto de vista do que é possível conhecer, é o próprio Jesus que a confronta com uma moral duvidosa sobre a sua conduta. Do outro temos um homem que, sendo fariseu e pertencendo ao Sinédrio, a questão da sua moral aparente, que a gente já sabe que a moral é sempre uma coisa, mas o lugar que ele ocupava era, em princípio, das pessoas com uma moral inatacável. Mas ainda podemos ir a detalhes da narrativa. Nicodemos vai ter com Jesus à noite, portanto a história acontece no escuro, e a outra história, a mulher é ao meio-dia, é no sol mais alto, não é? O último elemento que tenho aqui na lista é o facto de que a mulher samaritana sai a correr para contar, portanto há um domínio, ela vai tornar a história pública, quando Nicodemos, a história já era secreta, e vai continuar secreto. Ele não vai para lugar nenhum contar o que aconteceu. O que é interessante, vejam, estes detalhes ajudam-nos a compreender como as histórias realmente são tão profundas, a mostrar o quê? Que Jesus é capaz de comunicar. Jesus tem uma mensagem. Jesus tem um desafio de mudança. Jesus é capaz de fazer as pessoas crescer. Jesus tem o poder de chamar pessoas para o seguirem à sua mensagem, não importa quão diferentes essas pessoas possam ser. Logo, o que é que isto nos diz? Que o Evangelho não é para uma classe de pessoas. O Evangelho não é uma coisa para as elites. O Evangelho não é uma coisa para as massas de gente pobre e marginalizada. Embora às vezes, e ao longo da história, é exatamente isto que, olhem, religiões, líderes religiosos, pessoas céticas em relação à igreja ou em relação à fé. Muitas pessoas, tanto dentro da fé como fora dela, o que tentam fazer é precisamente acantonar a fé e o cristianismo. Ou o cristianismo é só para as elites, ou o cristianismo é para os pobres e para os coitados. A tentativa que nós vemos é sempre de acantonar a fé. E Jesus não apenas não coloca a fé acantonada para um certo tipo de pessoas, como Jesus demonstra que é possível ele falar e ter uma mensagem para todo tipo de pessoas. Por isso, respondendo agora, finalizando, à tua pergunta, o que esta história, as duas histórias fazem, e João tê-las colocado assim juntas, é enfatizar o quê? A universalidade da mensagem da salvação. Portanto, que ela vai desde líderes religiosos até pessoas que são acusadas e atacadas pelos líderes religiosos. Portanto, em todo o espectro que nós queiramos encontrar neste planeta, essas pessoas são chamadas à salvação em Cristo. E, portanto, nós temos aqui um condensado do que é o Evangelho. Muito importante. Ou seja, Pedro, de certa forma, podemos sublinhar aquilo que já falámos aqui em episódios anteriores, de um Jesus inclusivista e não exclusivista, não é verdade? Que está à procura de todos aqueles que têm um coração para amar a Deus. Muito bem, meus caros, muito obrigado pela vossa participação. Foi um estudo muito enriquecedor, sem dúvida. Todos nós fomos muito abençoados e certamente aqueles que estão lá em casa também foram abençoados pelo nosso estudo. Eu gostaria hoje de pedir ao Ruben para nos fazer aqui um pequeno apanhado daquilo que foi o nosso episódio hoje. Foi muito rico, houve muitas coisas que nós estudámos sem dúvida nenhuma. Tu próprio trouxeste aqui muitos elementos preciosos, algumas histórias e tudo mais. Como é que tu nos podes resumir o estudo de hoje? Pegando um pouco nas palavras do Pedro, que já foram em tom de conclusão, somente dizer que Jesus, no querer ter estes encontros com as pessoas, era no sentido de lhes oferecer vida e vida em abundância. E neste caso, com a mulher samaritana,
era no sentido de oferecer-lhe a água da vida. E para aqueles que nos seguem lá em casa, que nos estão a ouvir e a ver, há muitos perfis, seguramente, das pessoas que nos estão a ver. Algumas delas são mulheres, outros são homens, outros são pessoas que têm algum poder financeiro, outros nem tanto, outros são pessoas que estão numas circunstâncias que não são as melhores, outras têm uma vida que neste momento possivelmente poderão dizer que se encontram a viver uma fase positiva das suas vidas. No entanto, a extensão do convite de Cristo é para todas elas. Para pessoas pobres, para pessoas ricas, para pessoas samaritanas, judias. A extensão do convite de Cristo é no sentido de que todos nós, todas as pessoas que nos estão a ver, possam abraçar este convite, porque todos nós estamos na mesma condição. Quer sejamos crentes ou descrentes, a leitura que nós fazemos da Bíblia é que todos nós estamos numa condição de necessidade de um Salvador, de necessidade de um Redentor, e o convite que eu faço, que é o convite que Jesus fez à mulher samaritana, é de que nós possamos querer beber desta água da vida, porque é-nos apresentada por Jesus, pelo Messias, que é o Salvador deste mundo. Sem dúvida. Muito obrigado, Ruben. Muito obrigado também a você que nos segue aí em casa. Quero apenas relembrá-lo que temos então esta oferta para lhe fazer, uma oferta gratuita, este guia de estudo, Eu Creio, revelando a Palavra de Deus. Não vai querer perder esta oferta e já sabe que nos pode contactar para solicitar então esta oferta através da linha do número 933-939291. Tome nota, 933-939291. Pode também usar esse número para nos solicitar uma resposta, uma pergunta que eventualmente possamos não ter respondido aqui, mas teremos todo o gosto então de contactar exatamente para tentar trazer ainda mais esclarecimento, alguma dúvida que possa ter. Muito obrigado mais uma vez por nos ter seguido fielmente e já sabe que temos um encontro marcado no nosso próximo episódio da Bíblia Aberta. Até lá, fique bem e que Deus o abençoe.